Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Mandou Bem Podcast. E hoje vamos falar com uma figura extraordinariamente que vai nos mostrar e nos dar dicas maravilhosas de como ficar belo, de como ficar belo, de como tratar da pele. Todos nós já ouvimos falar que beleza é fundamental, ou também que beleza não põe mesa. Mas nós sabemos que a beleza realmente importa, sim. O cuidado com a pele não é a beleza só extravagante, é o cuidado com o corpo, com a saúde, com a pele, com a sua qualidade de vida. E a beleza é o nosso cartão de visitas, realmente na primeira impressão. E eu convidei hoje para conversar sobre esse assunto uma empresária que ela é uma empresária da beleza, Aniele Lima. Mas antes, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que é a NutriCare, uma sua loja de suplementos aqui em Natal e em Recife. São duas lojas para melhor lhe atender. Aqui em Natal ela fica lá perto, quase em frente ao Hospital do Coração. Lá você tem todos os produtos, os suplementos maravilhosos. Com a Rosinha Nunes e sua equipe que dá um show no atendimento lá. Também um patrocinador nosso, a Vigo, a sua loja de acessórios masculinos, lá no Natal Shopping, no Midway Mall, aqui em Natal. Em Recife, na Rio Mar, também tem uma loja maravilhosa. Mas aqui em Natal você pode ir na Natal Shop, no Midway Mall. Lá você encontra carteiras, mochilas, sandálias, pulseiras. Você encontra sapatos, sapatênis, cintos, tudo da melhor qualidade, com um acabamento finíssimo. E lembre-se, a elegância começa pelos pés. Nós vamos falar de beleza, claro. Eu sei que a beleza do rosto é importante também, do cabelo. Mas a beleza, quando você se arruma, começa pelos pés, depois é para a roupa. Tudo vai crescendo e melhorando cada vez mais. Você vai aumentando, começa pelos pés, trata os pés, bota elegância nos pés, o sapato, um sapatênis, vai para a calça. Enfim, quer se vestir bem? Vai no Natal Shopping, no Midway Mall, aqui em Natal. Vai nas lojas Vigo, que lá você encontra o que você precisa. Aniele Lima, né? Aniele Isso Lima, né? mesmo. Então, muito obrigado por participar do Mando Bem. Que Gratidão. Deus te ilumine, que você faça uma boa história, conta para todo mundo aqui, que nós sempre trazemos pessoas que mandam muito bem em suas Que atividades. Eu maravilha. quero começar perguntando, Aniele, antes de ser essa empresária de hoje, Sim. você trabalhou com o quê? O seu primeiro emprego foi com o quê? Pois é, o meu primeiro emprego já foi na área de beleza, porque eu já venho de família. Então, os meus tios, eles têm salão em São Paulo do Potengi. E daí foi de onde eu, naquele mundo ali, ainda criança, com 12 anos de idade, já observando, atendendo o telefone, ajudando a pegar um pente. Esse meio do salão foi me introduzindo dentro da área de estética. Esse foi o seu primeiro emprego, então. Esse foi o meu Lá em São Paulo primeiro, do Potengi, assim, lá em São Paulo do você tinha quantos anos, Potengi. mais ou menos? Eu tinha 12 anos e aí foi aonde eu fui ficando, né? Porque na área de beleza é assim, você sempre pega um auxiliar, principalmente quando é algo familiar. É. Geralmente são os familiares que vão ali ajudando naquela demanda do dia a dia do salão. E daí eu fui performando, né? Hoje eu entendo que eu fui performando justamente uns dons natos. Só que vendo aquela realidade do salão, eu sempre dizia para mim que eu não queria só ser aplicadora de algo, mas sim aliar por que que está fazendo aquilo dali, qual o sentido, o que eu estou colocando ali naquele cabelo, por que que ele age daquela forma. E aí é onde na minha família foi eu que abri as portas para a graduação e é onde entra também a minha história dentro do meu primeiro considerado emprego, onde eu me torno dona do salão, Lá em em São São Paulo do Paulo do Potengi? Potengi, Como era o exatamente. nome do salão lá em São Paulo? Aniele Ré, Centro de Estética. Maravilha, já foi com um nome bonito já, né? Pois é, porque o ré já tinha a ver com Sim. cabelo e a estética foi onde eu trazia também a parte de epilação, que é no caso a depilação tida, né? E fazia tanto a parte de cabelo como também essa parte assim, a massagem relaxante, então a gente já tinha de todo um pouco a A equipe. depilação é a laser, também tem Hoje a sim, fria, quente, mas né? exatamente, Pulseira, mas né? antes ainda era com cera hoje a gente vê que a epilação avançou, como os lasers, por exemplo, que elimina os pelos. Mas o pelo branco não, só o pelo escuro, né? Exatamente porque a luz é atraída pela melanina. E é de onde começa a minha história. Pois é, então, lá em São Paulo do Potengi você ficou quanto tempo e como foi essa mudança? Você ter o seu próprio salão e agora aquela menina de 12 anos
Já é dono, quantos anos você ficou com o dono do salão? Eu fiquei com 17 anos porque um esteticista foi para lá, para a cidade, e foi onde ela fez o centro de estética. E aí, por justamente eu ser aquela menina que estava ali auxiliando os meus tios, uma colega foi ser recepcionista desse centro de estética, e aí me indicou que eu já escovava, já era aquela menina que já interagia com o público, até por Sim. ser da cidade ali, né, do meio, e ela precisava de alguém. E aí eu fui indicada. Nisso, eu fui ficando no centro de estética dela. E ela, por morar aqui em Natal, já não estava dando conta de empreender, indo para Natal, em São Paulo do Sim. Potengi. E aí, ela visualizando isso após 2 anos, é onde eu já faço 17 anos. E lá eu fiquei em média 1 ano e meio. Foi onde ela viu em mim um potencial de assumir o negócio. Perfeito. Mesmo eu com 17 anos, ainda não tinha nenhuma formação Como foi graduada. assumir um negócio com 17 anos? Porque é um adolescente ainda, Foi né? ainda aquele medo, o desafio, mas ela acreditou que eu poderia. Eu tinha até aquele medo, porque por ser muito nova, as pessoas quando chegassem dissessem assim, cadê a dona? Então eu pensava Aconteceu assim, isso algumas vezes? aconteceu muitas vezes, porque aquele jeito muito infantil ainda, e aí, mas dentro de mim eu sempre sabia onde eu queria Tinha um estar. vulcão, né? Exatamente, mesmo ali no interior, porque eu sou daqui de Natal, mas eu fiquei dos meus 12 anos aos 25 em São Paulo do Potengi, e lá é onde conta toda a minha trajetória de vida para de volta voltar aqui para Natal. E Maravilha. aí é onde, com 17 anos, eu assumo, e foi um grande diferencial sair na frente, porque eu me comunicava no rádio, eu ia falar desde sobre como tratar esse cabelo, como prevenção, por exemplo, dos piolhos. Então, fui também performando junto ali com outros empresários, fiquei como referência na cidade, mesmo sendo uma menina nova, porque na vaquejada eu patrocinava. Então, festa de interior tem isso, né? É, Você vai claro. ficando visto dentro do interior. E aí, justamente, foi formando essa clientela ali na cidade. Antigamente o remédio para piolho era Neocid, né? Pois é. E Você aí não lembra também disso, não? Você não conhece. tratar, né? Mas Não. era uma latinha que tinha um buraquinho, as mães borrifavam na cabeça das crianças e Pois colocavam é. uma toalha em volta na Que se cabeça. tornava até tóxico, né? É, E era por isso que eu ia para a rádio, para conscientizar, para ajudar justamente a prevenção, não só disso, como também os cuidados com o cabelo. E daí os empresários da cidade tinham supermercado, onde tinha parceria com a Garnier, e ali ele sim, vendia a coloração e me indicava o salão. Então eu fui crescendo na cidade. E muito aí bem. vi a necessidade de ficar além disso, além de uma dona de salão e também cabeleireira. Eu gostaria e tinha aquele sonho de ter em mim de me graduar, de entender o que a ciência poderia promover através da beleza estética. E aí é onde eu venho para a UNP fazer alguma coisa, né? Já dona de salão, já tendo muito cliente, muito nova, Mas mas você ainda estava em São Paulo do Potengi. ainda em São Paulo do Potengi. De Certo. lá eu só saí casada com 25 anos de idade. E aí lá Seu foi marido também é da toda. área? Não, meu esposo, ele é técnico em telecomunicações, é da parte Certo. de Certo. tecnologia, e não é de lá. Então, inclusive eu conheci ele numa vaquejada de lá. Meu Que você primeiro patrocinou. namorado. É E útil e aí agradável, né? foi as coisas como tem que acontecer, né? E aí o que acontece eu me torno o quê? A referência na cidade também junto com os meus tios. E daí fomos performando, crescendo essa empresa. E sempre tendo aquela necessidade de buscar o conhecimento. E é onde eu venho na UNP fazer aquele vestibular do sonho acadêmico que estava dentro de uma adolescente, Exatamente. 17 anos, justamente querendo desbravar esse mundo. E é onde eu coloquei como escolha algo relacionado à beleza, que poderia ser nutrição, ou fisioterapia, ou marketing. Eu queria algo que performasse, José, agregado ao meu salão, para crescer mais ainda. Certo. E lá tinha na prova, qual sugestão você gostaria de um curso? E eu coloco estética. Ainda não tinha em Natal, porque já tinha sido formado, tinha preparado na UNP uma turma e não tinha sido formada. E aí, quando eu coloco, talvez mais pessoas gostariam e me ligam que eu tinha sido aprovada. E o curso que eu gostaria de ser lançado, eu estava sendo convidada na época para o lançamento do curso, que era a parceria da UNP com a Embi Morumbi, que foi lançado no Centro de Convenções. E aí eu vinha todos os dias de São Paulo do Potengi à noite, trabalhava o dia todo fazendo estética durante 3 anos.
Você vinha 2009, à noite e saía 2011. de lá que horas? Saía de lá 4 e pouco, 5 horas. Na época não tinha esses ônibus que o governo disponibiliza. A gente realmente tinha que ralar mesmo, né? Aí quando, Pagar e quando aquele. terminava o curso que você voltava para São Paulo? Ainda voltava para São Paulo do Potengi. E aí, quando você estava lá, você voltava depois do curso? Voltava todos os dias. Chegava em média quase 1 hora da manhã. Às 10, né? Terminava a aula na UNP. Essa viagem, 1 hora, 1 hora e meia, porque vai deixando os É. alunos para chegar até em casa. Quando eu chegava em casa, ainda ia estudar para não ficar em recuperação, porque senão era eu que tinha que pagar, né? A mensalidade do mês da universidade. E aí, graças a Deus, eu me torno o quê? Uma esteticista graduada na área de estética na primeira turma Muito da bem. UNP aqui do Rio Grande do Norte. Isso há quantos anos? Foi 2009 e 2011. Maravilha. E aí, durante esse período, você pensa assim, ai meu Deus, O curso e foram 3 anos, no agora? caso, né? Exato. E agora, o que eu vou fazer? E aí é onde eu penso, vou casar e quero agora, a cidade ficou pequena, eu preciso agora voltar para Natal, né? Porque a estética, ela precisava ser feita, porque na cidade a estética não ia ser tão ainda para a época. É. é, E até o valor agregado as pessoas não podiam pagar, né? Exatamente. E é onde eu caso e já venho para o baile casada, né? E venho morar em Natal. E aqui é um recomeço de tudo. Mas é um recomeço que você já tinha meio caminho Já andado tinha também, né? meio caminho Já, andado, a profissão você já tinha já, clientela, você já tinha uma expertise muito grande lá em São Paulo, no já. Potengi. E aí, para abrir aqui, como é que você abriu? Esse salão que você trabalha hoje, que é seu, já era nesse lugar ou você começou antes em outro Não, lugar? não. E aqui eu venho para ali, para a Rua Mossoró, onde tinha uma casa, um primeiro andar, tem ainda até hoje. E era meu salão embaixo e eu morava em cima. Ah, entendi. E aí, logo quando você chega de uma Como foi cidade você, para outra, exatamente, como foi você chegar aqui? Porque você já conhecia muita gente aqui, você estudava já. na UNP, então tinha Muito, muitos muito. colegas. Isso. Como foi abrir, sair do interior que você tinha, era uma referência, e chegar Aham. aqui na cidade sendo uma noiva, na Nova, verdade? exatamente, ainda mais do lado tem um salão de renome, na esquina de onde eu morava. Foi bem desafiador, mas eu acredito que Deus, em tudo na nossa vida, Ele tem um grande propósito. E aí, onde vem uma grande oportunidade para mim, que meu esposo trabalhava embarcado na época, e eu ainda engateando aqui, né? Que os clientes não tinham como acompanhar. Alguns com mais condições vinham, e outros eu realmente. Quem saía do meu salão montava o seu. Até hoje é assim. Graças a Deus, do meu salão, quem saiu se performou, cresceram. Hoje são mães, têm suas casas próprias. Graças a Deus, isso me dá muita felicidade. E isso é fruto do meu salão, né? Que eu também já fui um fruto dos meus tios, dos meus familiares e de quem acreditou em mim. Que foi uma empresária que montou lá e eu adquiri o salão dela. E aí, por essa confiabilidade, por esse renome que eu tinha na cidade, que foi que me ajudou nesses desafios de renda inicial aqui. Foi onde a primeira dama da cidade, ela me convida a voltar para lá para dar aqueles cursos pelo SESC, onde é de Sei. corte, de cabelo, e aí eu fico mais uma vez com a grande oportunidade de fazer essa entrevista para gerar mais conhecimento Entendi. na cidade. Quando eu chego lá, Jussier, era justamente a gestora da unidade do SENAC que estava fazendo essa seleção, junto com a psicóloga. E aí, quando viu o meu desenvolvimento, disse: não, para esse curso aqui, não, você já vai direto para o SENAC. E aí é onde eu entro e minha história muda. Então, eu pensava que ia crescer o salão e a estética lá onde eu estava e começa outro desafio no ensino. E aí ela diz: Aniela, aguarde que você vai ser chamada e você tem interesse? Sim, tenho. Era um sonho para mim também ensinar, porque eu já fazia isso, né, natural dentro do meu salão. E é onde eu fico 5 anos e 3 meses associada aos meus atendimentos no Senac de Macaíba. Bacana. E aí, eu também fui professor do Senac acho que de 80 a 90, alguma coisa Uhum. assim. Você até deu algumas palestras durante algumas formações que tinha nos planejamento estratégico de lá. Foi de onde eu conheci Pois você. é, eu fiquei no Senac acho que 10 anos dando aula lá, Pois é. e eu dava aula de vendas,
curso de emissão de passagem aérea, técnicas de venda, psicologia da venda. Uhum. Enfim, fiquei algum tempo lá, foi muito bom. O Senac é uma escola muito boa. O Senac é uma referência. É, É, eu digo que o Senac é praticamente uma mãe, né? Porque ele traz esse profissional, ele torna uma pessoa avulsa, sai de lá com a mente bem profissional para já atuar realmente com qualidade dentro do E aí mercado. mas como é que você voltou para esse público aqui de Natal para começar a Novamente, o trabalhar com beleza? Porque você atendimento. voltou para Macaíba e foi dar aula, né? Fui dar aula em Macaíba e vinha para Natal todos os Certo. dias, certo? E aí fui ficando uma turma, duas turmas, três turmas. Eu dava aula manhã, tarde e noite. Tá, e como é que E o você salão voltou para foi beleza? ficando, Mas né? você tomava conta do salão, não? Após, tomava, mas aí acabou que não deu mais. Aí você Então eu fechou. preferi fechar e realmente me dedicar ao ensino, até porque o Certo. professor ele precisa realmente não só estar ali em sala de aula, mas fazer todo um É, planejamento. claro. Então, nesse tempo, eu fiquei entre as 5 melhores notas da turma, né? E ganho da universidade uma pós-graduação com 50%. E o que é que eu pensei? Eu já tinha um salão, precisava me graduar. Me graduou. O que é que eu preciso agora? Saber como gerir. E aí, como eu ganhei da UNP, né? Que a gente faltou eu falar isso para chegar no ensino, por que que eu fiz essa escolha? Porque justamente no MBA em consultoria empresarial foi onde eu vi uma possibilidade de crescer também dentro da área de ensino. E isso poderia também me ajudar com os meus futuros clientes. Então foi todo um caminho, né? Aí faço após, a minha primeira após foi essa. E aí foi justamente graças a essa minha Tá, mas performance. como é que você voltou para a atividade de beleza do salão? Quando foi e por quê? Como foi, que start deu para você? Pronto, quando foi em 2016, 2019, num planejamento estratégico, se caso o presidente atual saísse, não ia ter tanto estímulo para o ensino profissionalizante. E eu já imaginava que o presidente que estava, ele não ia ganhar. Então, aquela parte do MBA aguçou em mim, porque mesmo eu dando aula, eu pensava assim, como também empreender dentro de sala de aula. Como que a gente empreende? Ganhando em mais possibilidades de disciplinas. E nesse caso, como eu já estava há 5 anos e 3 meses no Senac, foi essa forma que eu vi assim. Quando eu vi, bom, se o presidente ganhar, não vai ter mais cursos, vai diminuir as aulas. Eu preciso voltar urgente para os meus atendimentos, porque o professor ganha como hora a aula. E aí, nisso foi onde eu pensei, eu preciso voltar aos starts aos meus atendimentos. E aí eu volto para a estética. Até então o salão estava fechado. Estava fechado. Aí mais uma vez você Acabou o recomeça. salão. E Você aí é um recomeça. novo recomeço, exatamente. E aí eu já estava muito tempo dentro de quatro paredes, dando Quantos aula, anos você ficou dentro de cinco quadro? anos e 3 meses. Aí você volta para a sala de aula, Aí eu não volto para a sala de aula, né? Eu volto mas só para para só. atender. E Ah, como voltar a atender com a estética? Foi justamente o boom dos cílios, da extensão de cílios. Eu pensei, se eu voltar a fazer cabelo, já tem muita gente é. no mercado. Sobrancelha Se também. for a parte de estética, já tem também. Então, eu tenho que ter um diferencial. Foi onde eu fiz um curso de extensão de cílios e comecei a chamar Clube das Cilhudas Aniele Lima. Então, ali por Tirol, que era onde eu morava, né, já ficou o boca a boca das clientes, o olhar personalizado. E Muito quem bom. vinha fazer os Quem cílios faz o cílio comigo, faz a sobrancelha também? justamente começava a dizer: Ah, você atende muito bem. O que é que você faz mais? Então, a estética volta com força, justamente nesse atendimento personalizado. E aí foi onde eu realmente precisei me desvincular, porque eu ainda, como diminuiu as horas de aulas, então ali, onde que eu atendia? Junto com colegas, ali na Rui Barbosa tinha uma clínica que alugava a maca por hora. Sei, Então, para mim, que também, em paralelo, empreendia autônoma e ensinava, sei. então aliei as duas coisas, mas chegou um ponto que, se eu já estava performando nos cílios, era muito importante também eu começar a ir pelo caminho da estética, já tinha dado minha contribuição social de ensinar. Hoje Agora era eu. no seu salão hoje tem quantos serviços, quantos protocolos você oferece ao público que procura seu salão hoje? Não, É o e salão ou aí é hoje não o é, estúdio, né? hoje não é salão, É um exato. estúdio. E aí eu performo na estética e aí hoje eu só foquei no facial. Hoje não é Certo. mais Então, na face, no rosto, você tem quantos protocolos? Cílio,
Hoje eu tenho a extensão de cílios, mas o mais forte está a pele, A né? pele. E Todos na os pele, o que cuidados é que você faz na facial. pele hoje para que as pessoas tenham De uma pele tudo um melhor? pouco não invasivo. Então, vai desde a base, que é a limpeza de pele, dermaplaning. O que é dermaplane? Dermaplaning é um tipo de peeling físico que é feito com um bisturi, uma raspagem de forma superficial, onde remove as células mortas e os pelos da pele. Então, Certo, para as mulheres que todo dia faz maquiagem, tem alguns pelinhos, então dá aquele glow na pele. certo. Para os homens não é diferente. E aí precisa avançar esses cuidados, além da limpeza e do dermaplane, é onde entra os peelings, o microagulhamento hoje que é feito de forma mais leve e mais suave, Como é feito o que é com microagulhamento o hoje? Dermapen, com aquela caneta que estimula, que hoje se chama drug delivery, é Pois mais uma é. entrega de ativos do que de Porque fato. aquelas dores que as mulheres e os homens sentiam quando faziam um peeling com aquela rolozinho, com Isso. as microagulhas, né? Isso, é Não meio existe que mais. hoje já está Existe, um mas pouco vocês não para usam. trás, Ah, entendi. exatamente. As técnicas hoje, elas são menos invasivas, assim, de forma exposta. Hoje o cuidado é justamente na manutenção, integridade e saúde da pele. Então, hoje não se existe mais o profissional tanto agredir essa pele. Hoje a gente diz o quê? Que você tenha mais constância no cuidado. Por isso que hoje está esse skincare, né? Todas as blogueiras, os profissionais batendo muito nessa tecla do dia a dia. O que é que todo dia eu vou lavar essa pele, proteger, que é a base, e hidratar essa pele. E o pescoço? Porque às vezes a gente vê uma mulher que tem uma pele, faz um peeling, faz um botox, até uma plástica, mas o pescoço fica, parece um peru. Exatamente. Aquele pescoço de peru, cheio de ruga e tal. Então, é importante que as mulheres, as pessoas, na verdade, elas tratem o rosto, mas se preocupem com as mãos também, né? Muito As bem. mãos entregam, o pescoço Isso entrega. mesmo. Como é que é feita Inclusive, essa maquiagem? pois é, inclusive faz parte do meu protocolo a face, papada, pescoço e mãos. Ah, Então, assim, é o pacote completo, né? se passa a radiofrequência no rosto, também vamos passar pescoço, colo e na papada e também nas mãos. Porque justamente você vai estar melhor, mas quando você falar e apertar a mão, a sua mão vai estar bem envelhecida. Exato. Inclusive, eu comecei recente a essa técnica. Então, tá dando muito certo. Não é cobrado a mais por isso. Isso se chama um mimo de cuidado. Sim, E também você pode hidratar essas mãos, proteger com o mesmo cuidado que você tem no rosto, pescoço e colo. maravilha. E seu estúdio fica onde? Hoje eu atendo na Casa Rosa, que é um espaço de cowork de mulheres empreendedoras, e é um espaço super localizado. Qual é o Instagram de vocês? O meu, Aniele Lima Estética, e o da Casa Rosa é o Clube de Mulheres Empreendedoras, Ah, mas Casa se alguém Rosa quiser Clube. falar com você, não vai para Clube, vai Não, vai direto no seu, direto no né? meu, Qual é o seu? Aniele Lima Estética. Certo, normal isso aí, né? Direto. Exatamente, dois L's é. E o seu contato WhatsApp para as pessoas que estão nos Lá, assistindo? quando tiver que entrar no Instagram, já vai clicar no link e vai direto para o WhatsApp. Já Já, encaminha. direto. Então, Exatamente. primeiro tem que entrar no Instagram. Vai no Instagram e já clica, é automatizado. Beleza. E aí você atende de manhã, de que horas até que horas? Hoje é por atendimento, hora Hora marcada. Eu sei, marcada. mas os atendimentos Exato. vão de que horas a que horas? Vai de 10, a maioria dos meus clientes, elas já gostam desses horários, né? De 10 até às 17 horas. De segunda a sábado? De segunda a sexta. Segunda a sábado. Sábado é horário reduzido. Vai até às 14? Exatamente. Beleza. Então, lá alguém pode chegar lá menos bonita e sair mais bonita, né? Com certeza, a beleza é como você iniciou o programa, né, Jussier? Que ela é de dentro para fora. Porque quando a gente começa a se cuidar externamente, vai refletir o que está dentro. Então, é essa troca mútua. Quando você começa a se cuidar, é porque você cria uma conscientização de amor próprio, de autocuidado, que é o que mais está te falando hoje. Mas isso de fato impacta até no seu espiritual. Exato. Daniela, se você tivesse que começar hoje, você faria tudo de novo, do jeito que você Faria, fez? faria, faria sim. Qual é a maior dificuldade, então, que você encontra hoje para ser empreendedora na sua área? É justamente o que eu estou hoje, voltei a ensinar. Hoje eu estou ensinando na Uninasal, na A maior turma de dificuldade, estética. a dificuldade que você encontra hoje no seu negócio, que eu estou Se perguntando. no meu negócio, né? Não de pessoas. Não. Qual é a dificuldade que você encontra no seu negócio hoje? Assim, hoje no meu negócio eu estou bem feliz, Não certo? encontra dificuldade nenhuma, né? Então, Graças a Deus hoje
eu me encontrei mesmo. Então, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Mas se você me fizesse essa pergunta há um ano atrás, aí eu diria a você, Qual seria? seria olhar mais para dentro de mim. Porque quando você olha para dentro de você, quando você tem esse seu autoconhecimento mais segura do que você enfrenta melhor as dificuldades e você sabe com mais paz realizar tudo. Sócrates já dizia isso, né? Conhece a ti mesmo. E aí, quando você conhece a si mesmo, você começa a se tornar uma pessoa melhor. E todo Exatamente. mundo busca uma mudança, as pessoas gritam pela mudança, mas Isso. ninguém quer mudar. Muito bem. E é preciso que você aprenda a você ter o autocuidado da sua mudança interior. Exatamente, Quando José. você não busca a mudança interior, você não consegue a mudança exterior nunca. Exato. Porque nós queremos sempre que as pessoas mudem para a gente, mas nós não mudamos para as outras pessoas. E Exatamente. uma das coisas importantes que o empresário precisa entender é você não frustrar o seu cliente, é você se adaptar às necessidades do cliente, fazendo com que Isso. ele olhe para você e diga: esse é um resolvedor de problemas. Empresário Exato. no mundo de hoje, empresário moderno, é aquele que resolve problemas e que gosta de resolver problemas. Excelente. Eu conheço muitos empresários que me procuram e chateados porque tem clientes chatos e tal. Cliente chato não, é o cliente que está lhe dando informações, o cliente está lhe dando uma dica que você só teria com uma pesquisa. Ele está dizendo para você de graça. O que é que o Isso. cliente que reclama diz? Faça do jeito que eu quero, que eu continuarei sendo seu cliente. Exatamente. Então, é básico isso. Olha, o que você está dizendo, isso é tão real, porque, como eu falei a você, se eu não fosse essa pessoa hoje, justamente eu estaria dizendo as mesmas coisas que talvez essa maioria dos empresários. E quando eu entendi que primeiro eu tenho que me É, conhecer para cuidar mais de você, você até compra mais de mim. pois Porque é, justamente eu estou mais feliz, eu estou mais realizada, eu consigo te ajudar mais, porque dentro de mim já está bem resolvido. pois é. O mundo é cheio de oportunidades. As pessoas precisam estar prontas ou se tornarem pessoas melhores para que elas, a oportunidade, quando chegar, ela aproveite a oportunidade, ela esteja pronta para essa oportunidade. Antigamente a gente dizia assim: olha, o cavalo não passa selado duas vezes. É muito real isso. O que é o cavalo não passar duas vezes? É você estar pronto ou pronta para quando a oportunidade chegar, você ser aquinhoado com aquela oportunidade e você exercer e dar continuidade. Muitas vezes você tem uma oportunidade, não está pronto e a oportunidade vai embora. E chegar a outra é mais difícil. O relâmpago não cai duas vezes no mesmo lugar. É muito difícil um relâmpago cair duas vezes. É possível, mas é muito difícil. Então, para que isso não aconteça, você tem que estar pronto, preparado em qualquer área. Se você for gari, se você for um Isso. um sorveteiro, uma hamburgueria, se você for um sorveteiro, se você for um gari, se você for um advogado, um fisioterapeuta, um esteticista, qualquer que seja a profissão, você é vendedor. Isso mesmo. Todos nós somos vendedores. A, o mundo é uma grande loja de departamentos e todos nós temos que aprender que somos vendedores. Se você que está me assistindo agora pode dizer: não, eu não sou vendedor. Você faz alguma coisa por dinheiro? Se você faz alguma coisa por dinheiro, um produto, vende um produto, uma ideia ou um serviço, se você vende, se você cobra pelo que você está fazendo, você é um vendedor. E se você é vendedor, tem que ser excelente no que você faz. E se você é excelente, você tem que surpreender o cliente. Se você surpreende o cliente, você encanta. E quando você encanta, você vende mais e o próprio cliente passa a ser sua referência, passa a ser o seu cartão de visitas. Afinal de contas, a beleza do cliente é fundamental para o seu negócio. Aniele, muito obrigado por Ah, participar eu do que Manda Bem. agradeço. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz dessa nossa conexão. Sou muito grata a Deus por ter nos apresentado e obrigada pela sua audiência, que é tão Eu queria que qualificada. você dissesse uma mensagem para a nossa Câmara do Mandou Bem. Olhando no fundo daquela Câmara, qual é uma Sim, mensagem que você diria para as pessoas? Se você pudesse ajudar todo mundo hoje, você diria o que para eles? eu diria que você acredite mais em você, que você acredite que Deus pode tudo transformar na sua vida. Assim você se chegue a Ele e Ele se chegará a vós. A partir desse elo que você terá com Deus, com você, tudo na sua vida irá fluir. Pode ter certeza disso, porque eu sou prova viva disso. E estar aqui é uma imensa satisfação. Pois é, quero agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, que é a NutriCare, a sua loja de suplementos aqui em Natal e Recife, na Conselheiro Aguiar. Aqui em Natal é em frente ao Hospital do Coração e lá você encontra a Rosinha Nunes, que é a nossa nutricionista, minha nutricionista inclusive, e que lá você tem os produtos de excelente qualidade, lá tem tudo de suplemento, com um atendimento maravilhoso. Quero agradecer também
a Vigo, a sua loja de acessórios masculinos, no Natal Shopping, no Midway Mall. Lá você encontra sapatos, sapatênis, cintos, mochilas, carteiras, bolsas. Você encontra pulseiras de couro maravilhosas. Então, além de meias também, lá tem tudo, inclusive produtos para conservar o seu sapato, o seu calçado. Midway Mall e Natal Shopping. Você encontra Vigo, a sua loja de acessórios masculinos que deixa você cada vez mais elegante. Complementando as palavras da minha entrevistada de hoje, da minha convidada especial, a mulher que torna as outras mulheres bonitas, é dizer para você: tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tenha muita fé em você também. Um cheiro e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.